Boa noite. A gente vai continuar hoje o percurso, né, pelas teorias do cinema dentro dessa grande introdução panorâmica proposta pelo Robert Stan no livro Introdução à Teoria do Cinema. E nessa terceira, né, nesse terceiro bloco, o que nós vamos tratar envolve algumas tendências razoavelmente contemporâneas entre si, né, que se concentram num período, grosso modo, né, em torno ali do final da Segunda Guerra Mundial até o final dos anos 50, meados dos anos 60. Logicamente que tem coisas que vão ultrapassar esse escopo temporal, né, no percurso desse comentário de hoje, mas é importante frisar esse contexto, né? É um contexto histórico que a gente vai caracterizar de diferentes maneiras e de diferentes perspectivas no contato com essas perspectivas teóricas que se desenvolvem nesse contexto, né? E aqui, de fato, né, ao fazer esse percurso, a gente vai entrar em contato com uma dicotomia muito frequente, com uma forma binária, né, de enquadrar e pensar as teorias do cinema, as questões colocadas pelas teorias do cinema. É muito comum que esse par, que essa polaridade apareça nas discussões sobre teorias do cinema, e é por isso que é importante nomeá-lo. Mas, ao mesmo tempo, é importante que a gente tenha uma perspectiva crítica em relação a esse par, a essa dicotomia, esse par de conceitos que são realismo e formalismo. Então, o nosso ponto de partida vai ser um pouco esse, né, essa questão da relação entre formalismo e realismo nas teorias do cinema, essa questão da polaridade que esses dois termos definem, mas também das relações que é preciso estabelecer entre eles, recusando, portanto, um binarismo, né, recusando uma redução desses dois termos a polos estanques e não relacionados e excludentes. Diferentemente disso, de fato, realismo e formalismo se articulam, mas a gente vai ver também que, de certa maneira, algumas teorias tendem a enfatizar um ou outro desses polos, né? Então, falar uma polaridade talvez faça de fato sentido, embora não enquadrando, não compreendendo essa noção de polaridade de maneira binária, né? Uma polaridade compreendida de maneira não binária talvez lembre ou exija que a gente pense a ideia de polaridade a partir de uma noção de tensão mesmo, né, entre os dois polos, e de imbricamento, como a gente deve fazer em relação ao realismo e ao formalismo, né? Ao fazer isso, a gente vai atravessar, portanto, né, um conjunto bastante significativo de perspectivas que entre as quais a gente vai destacar as perspectivas do realismo, né? E esse vai ser o primeiro foco, né, demarcar a diferenciação entre realismo e formalismo e explorar algumas teorias formalistas, ou melhor, realistas, dentro de um contexto específico, que é esse do pós-Segunda Guerra Mundial. Ao mesmo tempo, nós vamos tentar, e além disso, né, e dar conta de alguns desdobramentos também que complicam um pouco essa polaridade e que, em todo caso, são cruciais também para os desenvolvimentos posteriores das teorias do cinema. Esses desdobramentos envolvem a noção de autoria, em primeiro lugar, né? Então, em termos de questões teóricas, a gente vai passar por formalismo e realismo, focar em realismo e chegar em autoria como questão teórica, certo? Entendendo como é que isso se desenvolveu historicamente nos estudos de cinema e na crítica, para em seguida tratarmos de um conceito mais abrangente, talvez, né, dentro de uma perspectiva mundial, tal como a reivindicada pelo próprio Robert Stan, né, no livro dele. A gente vai também pensar, então,
para além, né, dos contextos euro-ocidentais, em que tende a se concentrar uma parte significativa das reflexões nas teorias do cinema. Aí nesse processo, talvez, aí de, né, transbordamento, né, das fronteiras, de ultrapassagem das fronteiras desse horizonte euro-ocidental, a gente vai, evidentemente, precisar questionar, né, o eurocentrismo desse horizonte e elaborar, né, um contato parcial e breve, mas ainda assim muito importante, com teorias associadas aos contextos do chamado terceiro mundo. Teorias que se elaboram justamente nesse mesmo período, pós-Segunda Guerra Mundial e, sobretudo, década de 50 em diante, em que se intensificam uma série de processos históricos muito importantes associados a essa categoria, né, tão problemática quanto abrangente que é o terceiro mundo. Né? Então a gente vai dar uma olhada em alguns dos temas que podem constituir esse campo, embora seja uma vista bastante parcial e incompleta, certamente, que vai ser possível elaborar aqui. Nesse processo de contato com o terceiro mundo, né, e com o pensamento que se elabora a partir de outras perspectivas que não a euro-ocidental predominante e hegemônica, de certa maneira o que está em jogo é um descentramento da Europa como referência, né, do Ocidente como referência. E esse descentramento é justamente parte do que está em questão numa tendência que, com alguma frequência, é apresentado como uma tendência fundamentalmente europeia, né, do pensamento nas humanidades, na filosofia, mas que é uma tendência que, para a gente compreender o que ela está propondo, é preciso situá-la nesse contexto de um descentramento da Europa. Esse descentramento histórico, de certa maneira, encontra nessa tendência teórica um conjunto, né, de ecos, um conjunto de reverberações, indiretas, certamente, mas não descartáveis do ponto de vista de uma reflexão retrospectiva como a nossa e do ponto de vista desse panorama que nós estamos construindo. Essa tendência é o estruturalismo. O estruturalismo vai ser o nosso último ponto, né, no nosso percurso de hoje, e a gente vai falar sobretudo das condições de possibilidade do estruturalismo, do seu advento, como diz o Robert Stan. Depois nós vamos chegar em outra ocasião a tratar com um pouco mais de detalhe do estruturalismo nas teorias do cinema, mas hoje já adiantaremos alguma coisa nesse sentido, mas vamos tratar sobretudo de uma perspectiva mais geral, abrangente e bastante introdutória a respeito desse movimento teórico tão crucial para o pensamento mundial no século XX e para o pensamento contemporâneo, certamente, né? E é aí que a gente vai, então, chegar no final da aula. Portanto, é um percurso, grosso modo, aí, em 4 momentos. Primeiro, a contraposição entre realismo e formalismo e um foco específico no realismo. Em segundo lugar, a questão da autoria. Em terceiro lugar, as teorias terceiro-mundistas. E, em quarto lugar, o estruturalismo no seu momento de elaboração inicial, nas suas coordenadas mais gerais, no momento daquilo que o Robert Stan denomina o advento do estruturalismo. Para tratar disso, então, comecemos o nosso percurso com essa contraposição entre realismo e formalismo nas teorias do cinema. Esse é um argumento, né, esse argumento de que há uma oscilação das teorias do cinema, ou talvez uma dialética, né, se poderia dizer também, entre formalismo e realismo. Essa oscilação, essa dialética, teriam caracterizado o próprio processo de desenvolvimento histórico das teorias do cinema. De modo que autores como Dudley Andrew, por exemplo, que é o autor de uma obra bastante importante de referência sobre as teorias do cinema, publicada em português com o título
as principais teorias do cinema, uma introdução. É uma obra que não chega tão à frente, né, no momento contemporâneo, mas de certa maneira é uma compilação importante do seu momento, né, se estendendo razoavelmente até a década de 70, né? E o Dudley Andrew é um dos autores então que vai enfatizar um pouco essa dualidade ou essa polaridade entre realismo e formalismo nas teorias do cinema. Nessa perspectiva, então, é possível reconhecer, né, no primeiro contato, sobretudo, aquele contato talvez menos teoricamente sistemático, né, com o cinema, ali é possível reconhecer já uma ênfase inicial no realismo da imagem cinematográfica, né, uma ênfase inicial na tentativa, né, de entender esse efeito de realismo, esse efeito de real, talvez alguém vai dizer depois, né, essa impressão de realidade. Essas noções vão se desenvolver justamente depois, né, para tentar dar conta de maneira crítica do realismo. E esse dar conta de uma maneira crítica do realismo atribuído à imagem cinematográfica já é, no certo sentido, uma elaboração de um reconhecimento de que essa imagem não é apenas realista. É nessa elaboração de um entendimento mais complexo da imagem de cinema que está o fundamento, né, de uma abordagem ou de abordagens que tenderão, no fim das contas, ao formalismo, por outro lado, né? E aí, sobretudo a partir da década de 1920, é possível perceber, de fato, uma ênfase renovada, né? Talvez aí uma ênfase inaugural, inclusive, né, em termos de proposições ousadas e de elaborações teóricas bastante abrangentes no formalismo, como abordagem nas teorias do cinema. Isso evidentemente aparece no nome formalismo russo, por exemplo, né, que, como a gente viu antes, tem uma relação com as teorias da literatura. Mas isso se difunde também nas perspectivas de contextos muito distintos, né, as teorias soviéticas, as vanguardas, assim como Rudolf Arnheim ou Bela Balazs em outro contexto, compartilham com o formalismo russo a possibilidade de serem agrupadas numa relação com esse polo geral das teorias do cinema, que é o do formalismo, né? Todas essas perspectivas teóricas se caracterizam de maneira muito geral, né, numa formulação ainda muito genérica, mas é possível dizer que elas se caracterizam por uma atenção ao modo como o cinema transforma o real, né? Seja para representá-lo, seja para elaborar um discurso ou uma experiência estética. O que o cinema faz é articular de maneira artificial, né, formas, certo? Elaborações formais em torno de um contato com o mundo, mas também em torno de convenções, das tradições artísticas com as quais se dialoga, e portanto, abordar e pensar o cinema é algo que, para essas perspectivas teóricas, não se deve fazer com base num investimento ou numa crença muito direta na perspectiva realista, né, no realismo suposto da imagem cinematográfica. E é justamente essa ênfase formalista que predomina, né, grosso modo, desde a década de 20 até o fim da Segunda Guerra Mundial, né, como referência de base. Logicamente que isso não quer dizer que o realismo deixa de ser uma questão, ao contrário, né, ele continua sendo uma questão, mas em grande medida uma questão colocada em termos formalistas, certo? E o que vai acontecer é que depois da Segunda Guerra Mundial
há um movimento no sentido de retomar o realismo como um horizonte, como um fundamento da experiência do cinema e como um desejo, inclusive, né? De certa maneira, é aí que está a chave para entender essas teorias do pós-guerra, pelo menos na sua maior parte, né? O Robert Stan enfatiza, inclusive, essa retomada, né, do realismo após a Segunda Guerra Mundial, e ela está relacionada intimamente com a disseminação mundial, né, do neorrealismo como um movimento cinematográfico transnacional. É mais conhecido, né, entre os neorrealismos do mundo no pós-Segunda Guerra Mundial, o neorrealismo italiano, frequentemente considerado uma espécie de matriz, né, para se pensar todo e qualquer reivindicação do neorrealismo, do realismo a partir desse momento, né, sobretudo nas décadas de 60, 70, né, ao redor do mundo. Mas é importante frisar que o próprio neorrealismo italiano está reverberando também processos e tendências que estão em jogo de outras formas, né, em outros lugares do mundo. E talvez seja mais interessante pensar o neorrealismo numa perspectiva transnacional múltipla, né, de múltiplas relações, numa geografia flexível, né, como diria talvez a Lúcia Najib, do cinema mundial. Nessa perspectiva de um cinema mundial que não se caracteriza por uma difusão a partir da Europa ou de um centro, de uma estética definida como neorrealista, mas que deve ser pensado ao contrário, como um conjunto múltiplo e complexo de relações atravessadas por um interesse renovado no realismo, é que a gente pode situar esse contexto de teorização logo após a Segunda Guerra Mundial, né? E aí é que a gente pode observar um conjunto bastante diverso, né, e múltiplas e frequentemente divergentes concepções de realismo se elaborando. É importante frisar essa multiplicidade, é importante destacar esse horizonte, né, variado de pensamento sobre o realismo, né? De forma alguma se deve entender essa retomada do realismo, aí, essa revival, como diz o Robert Stan, né? Ele usa esse termo em inglês, revival, o ressurgimento, né? A revigoração do realismo no pós-Segunda Guerra Mundial, não deve ser entendido como um retorno a qualquer tipo de concepção simplista do cinema como uma arte da realidade ou realista. De fato, essa concepção talvez nunca tenha existido mesmo antes, né? E o tipo de problematização que, pelo menos nas reflexões sobre o cinema, era feito desde as primeiras formulações teóricas, já era bastante marcado por um interesse em problematizar, no mínimo, essa impressão de realidade ou esse efeito de real que o meio cinematográfico é capaz de produzir, né? Basta a gente lembrar do Máximo Gorki falando da sua visita ao Reino das Sombras, né? Talvez por meio de uma metáfora bastante platônica, o que está em jogo, certamente, na discussão do Máximo Gorki entre outras coisas, destacar que as imagens em preto e branco, tons de cinza, né, do cinema, são sombras quando comparadas à realidade, certo? À nossa percepção da realidade. Então, né, só para dar um exemplo pontual, ali já temos uma abordagem do cinema em que o realismo está em evidência, né, ao mesmo tempo que está sendo problematizado, né? E de fato, então, quando depois da Segunda Guerra Mundial, né, depois de décadas de reflexão, elaborando muito complexamente uma perspectiva formalista, há uma retomada de noções realistas, essa retomada não pode ser entendida
como a retomada de qualquer tipo de visão unitária, certo? E simplificadora dessa noção. E é por isso que a gente precisa mapear um pouco, né, como é que se dá essa retomada do realismo no pós-Segunda Guerra Mundial. E aí, certamente, a gente precisa partir, né, do contexto do neorrealismo, como eu disse, né, pensado como um movimento global, mas que, nesse primeiro momento, com base no próprio capítulo A Fenomenologia do Realismo, lá do livro do Robert Stan, nos interessa caracterizar a partir do neorrealismo italiano. Esse contexto está associado, talvez de maneira mais destacada, a reflexões formuladas por Cesare Zavattini, uma figura importante do neorrealismo, trabalhou sobretudo como roteirista, e que reivindicava essa visão realista, né, para o que propunha para o cinema. E que numa entrevista gravada e publicada em 1952, com o título Algumas Ideias sobre o Cinema, formula o que a gente pode entender como um projeto mesmo de um cinema realista em termos sociais e humanistas. Esse realismo social e humanista marca os filmes do neorrealismo italiano, no que configura, né, um assunto mais de história do cinema, sobretudo, mas que aqui é importante demarcar como um contexto também de reflexão, né, um contexto também de uma reflexão que, no caso do Zavattini, sobretudo, né, aponta para uma reivindicação mesmo dessa retomada, né, das possibilidades realistas do cinema, atribuindo ao cinema o que ele denomina nessa entrevista uma fome de realidade. E essa fome de realidade, né, para o Zavattini, ela não é uma fome de realidade num sentido exotizante, né, ou num sentido sensacionalista, certo? Como talvez numa certa tendência das comunicações de massas, né, do jornalismo lá à época e até hoje, né, de certa maneira a gente percebe, mas ao contrário, diferentemente disso, a forma de realidade de que o Zavattini fala é entendida por ele como, abre aspas, um ato de homenagem concreta em relação às outras pessoas e ao que está acontecendo e existe no mundo. Essa é uma tradução livre do texto dessa entrevista, né, que também a partir inclusive da tradução para o inglês, que foi publicada no ano seguinte, em 1953, essa ideia de um ato de homenagem concreta em relação às outras pessoas e ao que está acontecendo e existe no mundo, como definindo, né, essa forma de realidade do cinema, é uma ideia crucial para a gente entender que para o neorrealismo essa relação com a realidade é uma relação com as pessoas, né, que habitam um mundo comum. É uma relação justamente com aquilo que no pós-Segunda Guerra Mundial, de certa maneira, estava sendo reconstruído enquanto esses filmes estavam sendo feitos e essas reflexões estavam sendo elaboradas. É nesse sentido que se trata de um realismo social e humanista, né? Porque baseado num interesse no modo, nos vários modos como as pessoas podem habitar um espaço social. Isso certamente é uma questão em evidência nos filmes do neorrealismo. Após uma guerra destruidora, nós vemos inúmeras abordagens do que é esse tecido social que foi rasgado, que foi, né, estraçalhado, talvez em vários dos seus pontos, como é que esse tecido vai ser reconstituído, né? E aqui o cinema vai procurar isso, vai procurar saciar essa fome de realidade, de certa maneira, não com uma abordagem meramente documental, né? Ou seja, uma abordagem concentrada, né,
apenas no registro em reportagens diretas, né, etc. Mas o cinema vai certamente dialogar, né, com a herança e com as possibilidades do documentário. E mais importante do que isso, essa aproximação em relação à realidade vai se dar como uma recusa, muitas vezes pela impossibilidade, mas também uma recusa ativa da filmagem em estúdio e dos artifícios que constituíam, de maneira geral, o cinema como arte, né? Os artifícios de cenário, os artifícios de enfim, construção de paisagens, de atuação, né? Todas essas convenções muito presentes no cinema anterior ao neorrealismo vão ser confrontadas em nome de um novo contato com as ruas, né? Com as ruas de Roma, a cidade aberta, como no filme homônimo aí, né, de Roma, Cidade Aberta, do Roberto Rossellini, ou as ruas de Berlim, né, em Alemanha Ano Zero, também do Roberto Rossellini, né. E ali, nessas obras, por exemplo, né, a gente está vendo na prática, de certa maneira, aquilo que está sendo formulado aqui pelo Zavattini como um princípio de compreensão do cinema, né? O cinema deve, nessa perspectiva, buscar esse contato com o real, né? Um contato que vai ser mediado, portanto, ainda por uma série de interesses narrativos e de artifícios, certamente, né? De atuação, de encenação, de ficcionalização, né? Não se trata de reportagens, não se trata de um registro documental per se, né? Mas dentro desse horizonte, né, de uma elaboração ficcional, inclusive de uma fabulação de histórias, né, se trata de abordar a realidade de uma época, a realidade dos povos que habitam essa época, a realidade do período do pós-guerra. E aí que o realismo se define como um social e, sobretudo, como humanista na perspectiva do neorrealismo italiano e nas formulações teóricas associadas, né? Ao mesmo tempo, nós observamos uma concepção que dialoga, em parte, né, com a concepção neorrealista, sendo elaborada teórica e criticamente por um teórico importante do contexto italiano chamado Guido Aristarco, né? Nós podemos encontrar algumas informações sobre o Guido Aristarco no quadro sintético, no qual diversos teóricos e teóricas, né, têm as suas informações reunidas. E o que é interessante é observar que, justamente, né, trabalhando como crítico e nas suas teorizações, o que o Guido Aristarco elabora é um projeto realista que reconhece alguns dos seus interesses no neorrealismo italiano, mas que reivindica uma radicalização, um horizonte de desenvolvimento de um realismo crítico. Um realismo crítico articulado com base numa perspectiva marxista, formulada num diálogo com o Georg Lukács, certamente um dos pensadores marxistas mais importantes do século XX, um teórico, né, da arte, da literatura, que contribui nesse sentido, né, para uma teoria do cinema. E, por outro lado, um diálogo do Guido Aristarco, além do Lukács, com Antônio Gramsci, outro marxista fundamental, né, do século XX. Essa perspectiva marxista aparece aqui, então, numa chave um pouco distinta daquela da Escola de Frankfurt, né, mas com pontos e possibilidades de diálogo aí, pontos de contato, possibilidades de diálogo interessantes, né? Nesse contexto é possível reconhecer aí
uma ideia de um realismo que não é um realismo simplesmente da cena, né, ou da aparência, ou da estética dos filmes. Não é um realismo, portanto, naturalista, como tende a ser o realismo de Hollywood clássica, né, onde ele existe em Hollywood, mas também não é um realismo marcado por esse horizonte humanista presente nas reflexões do Savatini e do neorrealismo italiano. No caso da perspectiva marxista, se enfatiza muito o que a gente deve caracterizar como uma hermenêutica da suspeita. O marxismo é uma, né, das hermenêuticas da suspeita, conforme essa expressão tão precisa, né, para caracterizar não apenas o marxismo, mas também a psicanálise e o pensamento nietzschiano sobre a moral, entre outras possibilidades, né? E aí se trata, né, no caso da perspectiva marxista, de buscar construir por meio do cinema uma compreensão realista da realidade, né, mas que reconhece que que elaborar uma compreensão realista depende de um contato com essa realidade e de uma busca por aquilo que está por trás das aparências, né? Por isso a ideia de uma suspeita. Eu preciso suspeitar daquilo que aparece como, né, mais imediato, e é preciso reconhecer os mecanismos mais profundos, né, de construção de uma determinada realidade. Então essa perspectiva marxista vai enfatizar muitas vezes estratégias, né, de elaboração estética e discursiva nos filmes, justamente para explicitar isso que está escondido nas aparências, dissimulado pelas aparências, né? Estratégias para explicitar, portanto, uma compreensão realista da realidade, ali onde a aparência do real, ou o efeito ou a impressão de realidade, seria enganosa. Isso pode ser entendido, né, com base no que é talvez uma grande base, né, de toda a perspectiva marxista. A relação de trabalho é uma relação que aparenta uma coisa e é outra, numa perspectiva marxista. Ela aparenta ser uma relação em que uma pessoa vende a sua força de trabalho e recebe um pagamento por essa venda em forma de salário, né? E uma outra pessoa, ou, enfim, uma outra instância, que é o patrão, compra, né, essa força de trabalho pagando com o salário. Na aparência, portanto, temos uma relação justa, igualitária, né, e tudo que uma certa ideologia liberal, e, enfim, uma ideologia capitalista, né, ainda muito presente no neoliberalismo contemporâneo, inclusive, define, né, como uma relação de liberdade. Ao contrário dessa perspectiva, a perspectiva marxista vai reconhecer aí uma relação desigual. Vai demonstrar, né, Marx, no início do Capital, elabora essa demonstração, né, e desenvolve um argumento nessa linha, que por trás dessa aparente troca da força de trabalho por salário, o que ocorre é um processo de exploração por meio da extração da mais-valia. Um processo no qual o produto do trabalho fica sob o controle do patrão, embora tenha sido produzido pelo trabalhador. E é o patrão quem vai lucrar em cima desse produto, né? Extraindo, assim, uma mais-valia em relação ao que ele pagou efetivamente pelo trabalho do trabalhador. Então, essa argumentação marxista que eu estou resumindo muito brevemente, muito esquematicamente aqui,
serve para a gente entender o que é um realismo crítico. Um realismo crítico é um realismo que vai buscar abordar esses mecanismos de exploração ali onde eles não são evidentes na realidade, né? Ali onde, se um filme abordar a vida de um trabalhador como um indivíduo, vai permanecer a aparência, né, de que esse indivíduo trabalha e recebe um salário em troca do trabalho e que está tudo bem nessa situação. Contra essa aparência, né, ideológica na perspectiva marxista, certo? Contra essa falsa consciência que o próprio trabalhador pode ter da sua situação, contra a ideologia que dissimula, portanto, a extração da mais-valia, o que o realismo crítico como um projeto propõe em larga medida, né, a elaboração de possibilidades estéticas que permitiriam uma tomada de consciência das relações de trabalho, das relações de produção, né, da relação de trabalho como uma relação de produção na qual a mais-valia está em jogo, né, e na qual uma exploração se inscreve. E para explicitar isso aqui, estratégias, por exemplo, associadas ao que o Georg Lukács propunha sobre o realismo, vão também ser incorporadas em alguma medida ao cinema, como a estratégia da elaboração de tipos, né, de personagens que são tipos. É uma estratégia que também aparece no cinema soviético, né, com o Eisenstein, como já foi mencionado anteriormente, com o procedimento da tipagem, né, por exemplo, não só no Eisenstein. Aqui também só aparece, né, nas discussões do Guido Aristarco sobre o neorrealismo e nas propostas dele sobre o cinema, com base na leitura do Lukács, né. Também aparece aqui um interesse em formular o realismo crítico como um projeto de contra-hegemonia, certo? Um projeto que questiona a hegemonia ideológica que se produz, também se reproduz por meio do cinema, pode se reproduzir por meio do cinema. É uma hegemonia ideológica marcada pelo domínio da burguesia, que é justamente a classe que extrai a mais-valia dos trabalhadores. Então esse discurso marxista, né, ele informa uma parte significativa da abordagem do Guido Aristarco com base em conceitos como o de tipo ou como o de hegemonia, tipo do Lukács, hegemonia do Antônio Gramsci, elaborando, portanto, uma visão de realismo bastante distinta, né, em vários sentidos muito distinta daquela que se encontra no neorrealismo italiano e no pensamento do Savatini. Essas não são certamente as únicas, né, perspectivas realistas, e é fundamental falar de algumas outras, né? Além de Savatini, portanto, né, e com seu realismo humanista e social, e de Guido Aristarco, com o realismo crítico de inflexão marxista, nós precisamos lembrar do trabalho de Siegfried Kracauer, importantíssimo teórico alemão, que veio a falecer aos 77 anos nos Estados Unidos, e que propõe uma abordagem, né, da questão do realismo bastante rica, né? Uma abordagem que talvez tenha duas dimensões, né, que eventualmente se tocam, que são duas dimensões associadas a duas grandes obras do Kracauer, certo? Uma primeira obra intitulada De Caligari a Hitler, uma história psicológica do cinema alemão. Uma segunda obra intitulada Teoria do Filme, ou Teoria do Cinema, a Redenção da Realidade Física. A primeira, De Caligari a Hitler, tem tradução ao português, embora a segunda não tenha. A primeira foi publicada, né, antes, ainda na década de 40, se não estou enganado,
enquanto que a segunda, a teoria do filme, foi publicada apenas mais tardiamente, na década de 60. Mas em ambas, de certa maneira, se trata, né, de abordagens baseadas numa lógica que pode ser compreendida a partir do conceito de realismo. Agora, é muito interessante perceber que, de fato, né, o problema teórico do realismo está mais elaborado e desenvolvido pelo Krakauer na segunda obra, mas é interessante perceber como na primeira obra já há uma certa lógica realista, né, de elaboração da argumentação. Uma lógica marcada por o que a gente poderia descrever como um realismo alegórico. Né? Essa história do cinema alemão que atravessa esses dois nomes, Caligari e Hitler, é entendida pelo Krakauer como uma história psicológica, porque é uma história na qual o que está em jogo é um registro de, abre aspas, obsessões profundas, perturbadoras e inconscientes do desejo e da paranoia nacionais. Né? Fecha aspas. Tal como é descrito, né, o que está em jogo numa obra como essa, pelo Robert Stan, certo? Essa expressão é do Robert Stan. Obsessões profundas, até paranoia nacionais. O desejo e a paranoia nacionais aparecem aí, né, por meio dos filmes. Os filmes são, portanto, lidos como sintomas, talvez, né, como pistas para se compreender uma realidade que não é aquela a qual explicitamente esses filmes parecem se referir. Uma realidade que não é, inclusive, a realidade das aparências do mundo físico externo, do mundo natural, por assim dizer, também não é a realidade histórica propriamente dita da época. Os filmes do cinema alemão da década de 20 até a década de 30, 40, vão ser entendidos pelo Krakauer como indícios, como pistas, como sintomas de algo que está acontecendo numa realidade psicológica desse contexto nacional alemão. Né? Há aqui um interesse, num certo sentido, numa lógica mesmo de psicologia social, né? De pensar em termos de uma interpretação das perspectivas de uma coletividade. E é aí que esse registro de obsessões profundas, perturbadoras e inconscientes do desejo da paranoia nacionais a que se refere o Robert Stan se manifesta, né, nessa vida psíquica. Essa vida psíquica, portanto, é abordada ou se torna legível dentro de uma leitura alegórica dos filmes, particularmente de filmes associados a um movimento, né, que passou a ser conhecido como o movimento do expressionismo alemão. Esse é o objeto principal, né, de interesse dessa argumentação, e isso está evidente, inclusive, na escolha do título, cujo primeiro personagem, né, citado, Caligari, é uma referência ao personagem do Dr. Caligari, personagem de um dos filmes inaugurais dessa tendência conhecida como expressionismo alemão, do Robert Wiener, de 1920, né? O Gabinete do Dr. Caligari. O Gabinete do Dr. Caligari é uma obra que já traria, portanto, na perspectiva do Krakauer, em 1920, indícios, né, pistas que apontam para uma condição psíquica compartilhada socialmente no contexto alemão. Portanto, há uma leitura alegórica realista, né, que aspira a um realismo em profundidade a respeito da Alemanha, do filme do Robert Wiener, assim como de outros filmes, né, no livro do Krakauer. Essa hermenêutica, né, alegórica, essa leitura alegórica, é uma leitura baseada no interesse em como um filme como esse elabora, né, uma narrativa e representações e
enfim, imagens e uma experiência estética, portanto, que, de certa maneira, representam alegoricamente, representam indiretamente, metaforicamente, processos que estão acontecendo na psique coletiva alemã. Para entender essa argumentação, certamente a gente precisaria mergulhar, né, não só na argumentação do Krakauer, mas na própria narrativa de um filme como O Gabinete do Dr. Caligari. Não dá tempo de fazer isso com todo o detalhamento necessário, mas é interessante mencionar que há um interesse aqui, né, nessas figuras, como a do Dr. Caligari, que são figuras capazes, né, na narrativa do filme, ao menos, de trabalhar justamente com os desejos e ansiedades das pessoas. Né? E é isso que aparece, portanto, na discussão como pertinente para se pensar essa dimensão coletiva, histórica, né, da psicologia. Nesse sentido, então, é possível uma leitura, certo, de Caligari a Hitler, desse livro do Krakauer, como um representante, não muito explícito, talvez, né, de uma perspectiva realista das teorias do cinema, na reflexão sobre o cinema. Mas aqui Krakauer é, sobretudo, um intérprete, um analista de um conjunto de filmes, né, com uma força teórica conceitual muito significativa, enquanto que em outros textos que ele publica, ele vai elaborar um outro conjunto de interesses. Né? Tem alguns textos muito interessados nas transformações da vida social, e aí não de uma perspectiva apenas psicológica, mas de uma perspectiva sociológica mesmo, né? Textos nos quais o Krakauer dialoga com a escola de Frankfurt de maneira muito evidente, aborda aquilo que se convencionou chamar sociedade de massas, né? E as transformações que essa massificação da vida social causou na existência humana. Então tem, por exemplo, um texto, né, do Krakauer chamado O Ornamento da Massa, em que ele está pensando sobre essas transformações, né, numa perspectiva mais sociológica, e elaborando, portanto, né, uma compreensão da vida social mais amplamente, né, mas de fato, nessa obra mais tardia dele, Theory of Film, ou Teoria do Cinema, a redenção da realidade física, que ele propõe, né, mais explicitamente um conjunto de formulações teóricas sobre o cinema, com base na ideia de que o cinema seria um meio realista por excelência. Né? E aí, esse realismo do meio cinematográfico é, sobretudo, um realismo que a gente poderia denominar empirista. Certo? Essa é uma definição, uma discussão que é muito bem elaborada pelo Ismail Xavier, um livro chamado Discurso Cinematográfico, né, que ele aborda também várias dessas outras tendências, né, como, por exemplo, a do realismo humanista, né, do realismo italiano, que a gente mencionou antes. E o Ismail Xavier elabora justamente essa compreensão do Theory of Film, do Krakauer, como a formulação de um realismo empirista para a compreensão do cinema. E empirista por quê? Porque é baseado não num interesse em formular um realismo, um projeto realista, no sentido do realismo crítico, por exemplo, do Guido Aristarco, que está baseado em toda uma concepção teórica marxista. É um realismo empirista também porque não se trata de um realismo, né, ou de uma perspectiva teórica sobre o realismo interessada no valor humanista, né, nos valores humanistas que orientam o realismo italiano. Mas sim, é uma perspectiva aqui marcada por acho que um reconhecimento de base, né, de que o que o cinema faz em primeiro lugar como meio é registrar
o real, registrar isso que a gente chama de realidade, de real, na sua variabilidade incessante, nas suas transformações diversas, né? Aquilo que o Robert Stan vai, então, definir como abre aspas, registro do cotidiano, do contingente e do fortuito do mundo em seu incessante devir. Fecha aspas. Isso está na página 98 do livro do Robert Stan. Né? Então, isso que o Robert Stan define nesses termos é o fundamento desse realismo empirista que o Krakauer elabora para pensar o cinema. O cinema seria o meio desse registro, o meio, portanto, de uma abertura para a contingência do mundo que nenhum outro meio antes do cinema teria sido capaz de elaborar. E que é uma abertura que interessa na sua densidade, justamente porque ela não é simplesmente um registro completamente aleatório, né, dessa contingência. Ela é um registro que permite que nós nos relacionemos com a contingência do mundo. Né? E assim permitem isso que o Krakauer descreve por meio desse conceito um tanto enigmático como uma redenção da realidade física. Né? A realidade física contingente, fortuita do cotidiano, no devir incessante do mundo, capturada pela câmera, gravada em forma de imagem em movimento, e assim é possível que ela seja redimida, certo? E o que é essa noção de redenção? Bom, uma noção muito presente num certo pensamento alemão nesse período, né? Na escola de Frankfurt a gente encontra essa noção muito fortemente no pensamento de figuras como Walter Benjamin, e justamente uma noção que dialoga, né, com um certo arcabouço religioso judaico-cristão aí de fundo, e que aponta, né, para a possibilidade da produção, né, de uma emancipação, de um reconhecimento mais elaborado, no caso do Krakauer, sobretudo da realidade física. Né? É isso que o cinema tornaria possível. Esse registro, né, do cotidiano, do contingente fortuito, inscreve essas coisas dentro de uma possibilidade redentora, né, e que é redentora na medida em que permite uma elaboração narrativa, estética, de um contato com essa contingência do mundo. Essa formulação, né, do realismo, portanto, do Krakauer, é outra formulação bastante importante, né, que nós encontramos nesse contexto do pós-Segunda Guerra Mundial. Né, com o livro de Caligari a Hitler, de 1947, e o livro Theory of Film, de 1960, a gente encontra esses marcos gerais aí das formulações do Krakauer. Mas falar de realismo é falar, certamente, nesse período do pós-guerra, sobretudo, da figura de André Bazin. André Bazin é talvez um dos mais centrais referenciais desse percurso que a gente está fazendo aqui pelo realismo nas teorias do cinema. E na perspectiva do André Bazin, a gente vai encontrar um outro conjunto de formulações críticas e teóricas bastante interessantes. Para entender o André Bazin, é preciso, de saída, né, situá-lo no contexto histórico ali do pós-guerra, sobretudo, né, como uma figura absolutamente central de uma verdadeira revolução que vai acontecer no pensamento sobre o cinema a partir do domínio da crítica cinematográfica. Uma revolução
que se concretiza, né, se efetiva como a elaboração de uma cultura cinéfila, né, no contexto francês, e da qual o Bazin participa como um cofundador da revista Cahiers du Cinéma, em 1951. Esse contexto da cinefilia como uma cultura é muito abordado por figuras como Antoine de Baek, né? É um autor de um livro chamado Cinefilia, justamente, né? que detalha um pouco esse contexto. E é nesse contexto que o André Bazin vai formular algumas das suas ideias sobre o cinema, marcadas por essa perspectiva fundamentalmente realista. Parte dessas ideias está formulada num ensaio, num pequeno texto do Bazin, intitulado A Evolução da Linguagem Cinematográfica. Nesse texto, o André Bazin vai propor uma perspectiva histórica para pensar o cinema, na qual ele contrapõe os cineastas que depositariam o que ele chama de uma fé na imagem, em outros cineastas que depositariam uma fé na realidade, né? Aqui, novamente, é evidente, num certo sentido, uma certa diferenciação, uma certa polarização entre formalismo da fé na imagem e o realismo da fé na realidade. Ao propor essa contraposição, no entanto, o Bazin está interessado não apenas em indicar, né, uma diferenciação, mas em apontar um sentido para a história do cinema. Um sentido que define toda uma nova perspectiva no contexto em que ele formula, né, contraposta a algumas perspectivas anteriores, que tendiam a enfatizar a ideia do cinema como arte. Né. Certamente o Bazin não nega ao cinema esse estatuto tão fundamental na nossa vida social, né, o estatuto de arte. Mas para o Bazin, o que define o cinema como arte não é da ordem da elaboração formal das imagens como uma elaboração dissociada do real, ou como um afastamento do real. Essa foi a perspectiva que predominou, né, grosso modo, em movimentos vanguardistas, por exemplo, e em formulações sobre a história do cinema anteriores ao Bazin. Havia, né, uma concepção geral anterior que tendia a destacar as realizações formais associadas justamente a um afastamento em relação à mimese e à realidade. E no lugar disso, contra isso, o Bazin reivindica justamente uma aproximação à mimese, à realidade, um realismo como um horizonte teleológico da própria evolução da linguagem cinematográfica. Teleologia aqui quer dizer a definição de um fim, de uma progressão em direção ao fim. O telos é o fim, né? Então aqui há uma lógica finalista, né, na construção de uma perspectiva histórica sobre isso que ele chama de evolução da linguagem cinematográfica. É como se a linguagem cinematográfica fosse necessariamente nessa direção realista para o Bazin. E para compreender como é que ela se encaminha nessa direção, é que ele formula essa diferenciação entre a fé, os cineastas, né, da fé na realidade, e os cineastas da fé na imagem. Os cineastas da fé na imagem, justamente, são aqueles que tenderam a ser mais destacados pela tradição anterior de reflexão sobre o cinema, que enfatiza o cinema como arte e como diferenciação em relação à reprodução mimética e ao realismo. Esses cineastas são cineastas da invenção formal, são cineastas da elaboração de um cinema clássico definido pelas inovações formais que organizam, né, um certo modo de construção estética e narrativa, mas são também os cineastas das vanguardas históricas, por exemplo, que propõem muito explicitamente, né, a ideia de uma depuração do cinema, da busca de um cinema puro, que muitas vezes vai em direção a uma lógica abstrata, abstracionista,
e que passa, em todo caso, por um abalo, se não uma recusa, pelo menos um abalo da ênfase na narrativa também, né? E aí, então, diante disso, o que o Bazin vai propor é que há toda uma outra tradição, alternativa a essa, baseada na elaboração formal, que precisa ser reconhecida, porque nela estaria em jogo o horizonte final, né, que ele reconhece como o horizonte da história do cinema. Essa outra tradição remonta às vistas Lumière, remonta a todo um conjunto de cineastas do realismo social que se diferenciam de Hollywood, mesmo dialogando com o modelo hollywoodiano, como King Vidor, por exemplo. Uma tradição que inclui também figuras associadas, portanto, pelo Bazin, né, ao realismo, a esse investimento na realidade, que ele vai encontrar justamente no neorrealismo italiano. Então, do ponto de vista histórico, de uma perspectiva sobre a história do cinema, o André Bazin elabora essa argumentação que eu estou resumindo aqui, propondo, de fato, uma visão complementar à anterior, né, e elaborando uma renovação das perspectivas de estudo em história do cinema, inclusive, né. Um parêntese aqui, acho que é interessante mencionar, o David Bordel tem um livro chamado Sobre a História do Estilo Cinematográfico, em que ele vai justamente diferenciar, né, uma primeira história, uma primeira elaboração de uma história, né, do cinema, marcado por uma perspectiva que enfatiza o cinema como arte, né, e, portanto, uma perspectiva em alguma medida formalista. E o David Bordel vai diferenciar essa perspectiva, que ele chama de versão padrão da história do estilo, de uma perspectiva elaborada posteriormente, que é essa, elaborada pelo Bazin. Uma perspectiva que o David Bordel descreve como uma perspectiva baseada numa versão dialética da história do estilo. Há uma dialética, portanto, entre o formalismo da fé na imagem e o realismo da fé na realidade, que orientaria a história do cinema na direção sempre de graus cada vez mais significativos de realismo que incorporam as inovações formais. Isso é importante, né? Por isso não se trata de uma mera contraposição binária entre realismo e formalismo. Para o Bazin, a inovação formal ela é incorporada pelo crescente realismo do cinema, que é inclusive um crescente tecnológico. Esse movimento crescente do realismo cinematográfico tem a ver também com um horizonte tecnológico, mas é também um horizonte estético para o Bazin. E aí, talvez, para entender isso, a gente possa situar, né, esse pensamento do André Bazin em relação a outros textos importantes, né, e a outras noções que ele elabora em várias das suas publicações. E o André Bazin, né, toda essa produção dele foi reunida em 4 volumes de um livro intitulado muito significativamente O que é o cinema. É um primeiro volume intitulado Ontologia e Linguagem, né, ou subintitulado Ontologia e Linguagem. O segundo volume de O que é o cinema, subintitulado O cinema e as outras artes. O terceiro volume do livro O que é o cinema, subintitulado Cinema e Sociologia, e o quarto volume, subintitulado Uma Estética da Realidade, o Neorrealismo. E nesse subtítulo já dá para perceber um certo movimento argumentativo, mas aqui eu queria destacar algumas noções envolvidas em ensaios específicos, em textos específicos de intervenção crítica e de reflexão teórica muito densa e condensada pelo Bazin, que aparecem em 3 textos fundamentais dele.
né? As reflexões do Bazin não foram reflexões que ele sistematizou em compêndios, né? Esses livros são reuniões de artigos publicados de maneira difusa por ele, em diferentes contextos, muitas vezes em diferentes revistas, ou em diferentes momentos de uma mesma revista, como a Cahiers du Cinéma. E é nesses diversos contextos que o pensamento dele se desenvolve, portanto, de uma forma não exatamente sistêmica ou sistemática, né? Mas de uma forma muito coerente e muito significativamente vinculada a essa ideia de realismo, né? Mas baseada num fundamento filosófico que é o fundamento de uma tendência que a gente poderia denominar de uma fenomenologia cristã, né? E aqui eu estou reunindo esses dois termos justamente para me referir a um contexto filosófico, né? Desculpem, a um existencialismo cristão, certo? O termo ao qual estou me referindo é o existencialismo cristão, que marca o contexto filosófico da França no período do pós-Segunda Guerra Mundial, né? E o Bazin está muito associado, né, a reverberações desse existencialismo cristão, como é possível inclusive perceber nas noções aí que ele convoca de fé na imagem, fé na realidade. Tem um eco, né, católico, talvez cristão, né, na noção de fé aí, que ele convoca em alguma medida. E é nesse contexto que ele elabora, né, uma visão do realismo que é também uma visão associada a uma certa ideia de redenção, né? Esse contato com o real é também ele redentor em alguma medida, mas não da mesma forma que para o Krakauer. E aí, para entendermos então como é que o pensamento do Bazin em relação ao realismo cinematográfico, é importante partir de um primeiro texto dele, que se intitula justamente Ontologia da Imagem Fotográfica. Um texto importantíssimo em teoria da fotografia, assim como em teoria do cinema. Um texto fundamental para entender a matriz fotográfica dentro da qual trabalha a linguagem cinematográfica. Um texto que termina justamente com a frase: o cinema, por outro lado, é uma linguagem. Mas que ao terminar com essa frase, de alguma maneira está incorporando, está fazendo uma espécie de movimento de incorporação e assimilação de toda a base fotográfica que constitui a imagem cinematográfica. E nessa base fotográfica há esse valor ontológico associado ao registro do real, para o Bazin. A ontologia é justamente essa dimensão do ser, né? Da relação da imagem fotográfica com a realidade que ela representa, como uma relação ontológica, uma relação constitutiva, né, da imagem e do próprio ser dessa imagem na relação com o real. Esse é um texto muito rico, repleto, né, de discussões importantes, e dentro do qual a gente pode encontrar alguns argumentos bastante pertinentes, tanto para uma teoria da fotografia como para uma teoria do cinema, em termos realistas. Em primeiro lugar, para o Bazin é fundamental reconhecer que a imagem fotográfica é resultado daquilo que ele chama de uma gênese automática. Com isso, ele está se referindo ao fato de que a imagem fotográfica não é uma imagem criada pela mão de um ser humano, pelas mãos de um artista ou de uma artista. A imagem fotográfica é, ao contrário, o resultado de um processo do aparelho fotográfico, de um processo maquínico, de um processo que, na medida em que é feito pela máquina, é objetivo e não subjetivo, né? Porque obedece a uma operação do objeto câmera fotográfica, certo? E não do sujeito que maneja a câmera fotográfica.
Essa gênese automática da fotografia é uma noção crucial para o pensamento do André Bazin. E ela tem uma série de implicações, como, por exemplo, o reconhecimento por ele, né, de que, ou melhor, o argumento elaborado por ele de que o advento da fotografia teria liberado a pintura ocidental da busca pela semelhança. A busca pela semelhança teria caracterizado todo o processo histórico da pintura ocidental, segundo Bazin, né, pelo menos a sua tendência dominante, desde o início da modernidade, desde a câmera escura em termos tecnológicos, né, desde a perspectiva artificial do Renascimento. Essa busca por um realismo cada vez maior em termos miméticos na pintura ocidental é concluída com o advento da fotografia sob uma nova forma técnica, tecnológica, baseada nessa gênese automática da imagem. E essa gênese automática, então, libera a pintura dessa busca, abrindo espaço, segundo esse argumento do Bazin, para todo um desdobramento de tendências abstracionistas, vanguardistas, modernistas na pintura. Né? Então tem um argumento histórico também, novamente, aí, certo? Mas um argumento bastante teoricamente moldado, um argumento eventualmente também questionável, na medida em que nem a pintura antes do advento da fotografia redutível a essa aspiração mimética o tempo todo, mesmo no Ocidente, embora de fato haja uma tendência muito presente nesse sentido, e nem depois do advento da fotografia essa aspiração desapareceu completamente. Mas na perspectiva do Bazin não é isso que ele está dizendo, né? Na perspectiva dele, o que ele está argumentando é que com a fotografia realizando essa mimese de maneira muito precisa, na qualidade mimética da imagem, né, a pintura se libera para outras buscas estéticas. Então, aí está em jogo, né, uma base da imagem cinematográfica. Nessa gênese automática também está algo de fundamental para o cinema. Se isso ocorre, né, na fotografia, isso também ocorre no cinema. A fotografia, o instantâneo fotográfico, congela um instante do tempo. Ele realiza o que o André Bazin caracteriza nesse texto, Ontologia da Imagem Fotográfica, como uma aspiração, um desejo duradouro da própria humanidade. Né? O desejo de eternizar o instante, ou o efêmero, o passageiro. Esse desejo está associado ao que o Bazin denomina nesse texto um complexo de múmia. Né? Esse complexo de múmia está relacionado à prática da mumificação, justamente, né? No Egito Antigo, sobretudo, uma prática marcada por esse interesse de eternizar o corpo, mesmo, né, e sobretudo para além da sua morte física, justamente preservando, né, fisicamente esse corpo por meio das práticas de mumificação. Então, o que está em jogo na fotografia e em alguma medida no cinema, o que está em jogo nesse processo em que a gênese automática da imagem fotográfica libera a pintura ocidental para outras buscas além da mimese, é justamente relacionado a uma necessidade psíquica que o Bazin atribui aos seres humanos, uma necessidade psíquica de confrontar a mortalidade, né? De confrontar aquilo que é passageiro na vida. Então é um texto que tem um fundamento, em alguma medida, existencialista, e um fundamento também muito cristão, né, nessa sua abordagem do problema da morte e da
mortalidade, né, dos seres humanos. E é um texto que vai, então, dizer que o que a fotografia realizou foi justamente uma espécie de múmia do tempo, né, de um instante temporal. E aí, a partir disso, o cinema pode ser reconhecido como o que o Bazin descreve como uma múmia da duração. Então, é nesse sentido que é possível reconhecer nesse ensaio, né, uma discussão do Bazin sobre a necessidade, que para ele é uma necessidade psicológica humana geral, de embalsamar, né, de mumificar, de pausar o tempo. E aí estaria, talvez, né, uma chave de interpretação da fotografia, da imagem fotográfica como mumificação. Ao mesmo tempo, nessa chave de interpretação, a imagem cinematográfica, por ter uma matriz fotográfica e ao mesmo tempo apresentar o movimento, uma imagem em movimento, seria uma espécie de múmia mutável. Né? Uma múmia que não é apenas um resultado de uma fixação da imagem das coisas do mundo, mas também de uma fixação da duração dessa imagem. E aí, então, se a fotografia libera as artes plásticas, né, de uma obsessão pela semelhança, de uma busca pela mimese, ela permite, então, que a pintura ocidental recupere a sua autonomia estética. O que o cinema vai desdobrar caminha no sentido dessa ideia de uma múmia da duração, no sentido de apresentar, portanto, a própria duração de maneira muito realista, muito precisa. E isso interessa muito ao Bazin, ao mesmo tempo que ele, como eu disse no início, termina o texto Ontologia da Imagem Fotográfica, chamando a atenção para o fato de que o cinema, por outro lado, é uma linguagem. Né? E aqui é muito interessante que aparece essa noção de linguagem, a qual a gente vai retornar posteriormente. Né? A noção de linguagem cinematográfica é uma noção importantíssima em teoria do cinema. E aparece essa noção num contraponto, em alguma medida, com essa ênfase no realismo da gênese automática da imagem fotográfica. E nesse contraponto, o cinema ganha o seu sentido, porque ele é ao mesmo tempo um modo de prolongar a imagem fotográfica, o seu realismo, sob a forma de uma múmia da duração, sob a forma da imagem em movimento, mas ele é também uma elaboração formal em forma de uma linguagem, né, da imagem em movimento. E é nesses dois sentidos que o pensamento do Bazin caminha, de certa forma, como a gente pode perceber por dois outros textos. O texto Mito do Cinema Total, de certa maneira, aponta para a dimensão dessa ênfase no realismo, enquanto que o texto Montagem Proibida, de certa maneira, aponta para essa ênfase no cinema como uma linguagem. Subordinando essa ideia do cinema como uma linguagem à reivindicação de uma integridade da relação com o real, e, portanto, de um realismo constitutivo. Então, a concepção do realismo do André Bazin é bastante complexa, mas muito interessante. E ela aponta, então, num texto como o Mito do Cinema Total, novamente para esse horizonte da história do cinema, para esse horizonte teleológico da evolução da linguagem cinematográfica, né, como eu estava falando antes, que seria um horizonte de um cada vez maior realismo dessa imagem. Nesse sentido, o Bazin vai pensar o som como uma grande conquista tecnológica. O advento do cinema do som sincronizado, para o Bazin, não é um problema, né, digamos assim. Muito da recepção inicial do cinema sonoro foi justamente baseado numa problematização do som sincronizado. O manifesto de 1928, coautorado pelo Eisenstein, por exemplo,
mencionado, né, numa aula anterior, é um manifesto sobre o cinema sonoro baseado muito numa reivindicação da não sincronia, né, da desincronização entre som e imagem. Para o Bazin interessa a sincronia, para o Bazin interessa o realismo aumentado pelo som sincronizado. Esse incremento de realismo interessa ao Bazin na medida justamente em que ele aponta para esse mito que orienta o próprio desenvolvimento tecnológico, certamente, mas também estético do cinema, da história do cinema. Esse mito que é o mito do cinema total. Um cinema capaz de reproduzir muito precisamente todas as dimensões da vida. Bazin, nesse sentido, diz o Robert Stan, lá no livro dele, provavelmente seria uma das pessoas mais entusiasmadas com as grandes conquistas imersivas e as possibilidades da imagem cinematográfica, da imagem em movimento, né, contemporâneas, mais recentes, associadas ao 3D, por exemplo. E certamente ele seria um entusiasta dessas salas de cinema IMAX e similares, que trazem, né, uma experiência com uma proposta imersiva associada ao efeito de realidade intenso produzido por essa imersão. É esse o horizonte do cinema total. Talvez uma noção que precisa ser também, né, qualificada, na medida em que ela é uma espécie de ideal ou de utopia ao qual se dirige, né, o desenvolvimento não apenas tecnológico, mas estético da história do cinema. E uma noção que, de alguma maneira, ressoa, né, com toda a preocupação do Bazin com a estética cinematográfica. E com toda a preocupação que vai encontrar uma formulação muito densa nessa proposta do Bazin da montagem proibida. Essa proposta que é quase que uma normatização, né? É uma formulação quase legislativa, né? Uma formulação de uma lei, de um desejo de lei a respeito do cinema, que é o desejo de que, se uma ação envolve, né, um conjunto de elementos simultâneos e copresentes no espaço e no tempo, não se deve cortar na apresentação, na representação cinematográfica dessa ação. Se uma ação tem uma unidade espaço-temporal, ela não deve ser apresentada por meio da montagem, nessa perspectiva do Bazin. Ela deve ser apresentada com a proibição da montagem, respeitando, portanto, dessa forma, a integridade do real, da realidade ali apresentada. Não a integridade de um real registrado diretamente pela câmera nos termos de um documentário. É uma formulação que cabe, na verdade, à ficção, né? E que para o Bazin é fundamental. O exemplo, né, um dos exemplos que ele tem em vista ao formular essa ideia da montagem proibida é justamente um filme chamado O Balão Vermelho, de Albert Lamorisse, em que, para apresentar a ideia de que um menino, uma criança, vai passar por várias partes, né, da cidade em que vive, acompanhado de um balão vermelho, isso vai ser mostrado sem o recurso à montagem como uma espécie de artifício, de enganação, né? Eu mostro o menino num plano e mostro o balão no outro, e assim sugiro a copresença dos dois caminhando pelas ruas da cidade. Para o Bazin isso não interessa. Assim como para o Lamorisse, que vai construir o seu filme em alguma medida com base nessa lógica da integridade que o Bazin propõe, né? Certamente é um filme cheio de montagem, certo? E no próprio Bazin não se trata de proibir toda
a montagem, qualquer tipo de montagem. Mas se trata de proibir, sim, a montagem, de legislar contra a montagem, ali onde ela seria um artifício que perturba a integridade de uma realidade que deve ser apresentada como realidade na imagem. Mesmo que seja real, um balão que acompanha um garoto pelas ruas da cidade. Mesmo que seja fantasioso, um balão que parece ter vida própria. Mesmo aí, onde, portanto, o delírio da ficção mais extrema está sendo elaborado pelo cinema, interessa ao Bazin reivindicar essa montagem proibida porque ela é uma condição de um respeito à integridade da realidade. Uma integridade que a imagem do cinema é capaz de produzir, de efetivar com uma significativa densidade. Portanto, né, interessa aqui, demarcando essa perspectiva sobre o pensamento do André Bazin, observar que o realismo ao qual ele aspira, o realismo que ele atribui ao cinema, não apenas como a sua característica como meio, mas também como o seu horizonte teleológico em termos históricos, o seu mito orientador, né, que é um mito ao mesmo tempo de fundação, mas também de desenvolvimento do cinema, como estética e técnica. Tudo isso, todo esse realismo que fundamenta a abordagem do Bazin, não é uma recusa da elaboração formal, mas a reivindicação de uma determinada maneira de elaborar formalmente as possibilidades do cinema. Essa perspectiva do André Bazin pode ser associada, em alguma medida, ao ambiente filosófico do existencialismo cristão, muito presente na França, mas ela também dialoga, em alguma medida, com noções de um campo filosófico outro, campo filosófico associado à fenomenologia. E é por isso que o Robert Stam caracteriza, né, ou intitula esse capítulo do livro, que trata disso, como fenomenologia do realismo. Mas, de fato, se a gente olha para a fenomenologia como tendência filosófica, a gente encontra um interesse, né, nessa dimensão do real, que de forma alguma é um interesse ingênuo, né, certamente, e que está marcado por um interesse na consciência, na possibilidade de uma consciência na sua relação com o real. É nesse contexto, então, que Edmund Husserl é a grande referência, né, da ideia de uma consciência intencional se dirige ao real. O pensamento do Bazin está muito marcado, em alguma medida, por essa ideia de uma intencionalidade na relação com o real. A regra da montagem proibida é uma versão disso, certamente. Na fenomenologia do Husserl, a ideia é que é possível operar uma redução fenomenológica na nossa relação com o real, na nossa consciência intencional, né, em que gradualmente nós vamos suspendendo, né, as fontes de dúvida e encontrando, né, o fundamento dessa relação. No que concerne às teorias do cinema, essa formulação é importante, né, essa teorização, essa filosofia da fenomenologia é importante, porque ela vai convocar, por um lado, uma atenção às formas da consciência diante do mundo, né, e aqui está todo o pensamento do Husserl, certamente, mas, por outro lado, ela vai convocar também a necessidade de pensar, né, em diálogo com o Husserl, certamente, como essa consciência está ancorada num corpo. E é aqui que a gente encontra uma obra como a do Merleau-Ponty. Maurice Merleau-Ponty, um autor muito importante da fenomenologia como corrente filosófica,
uma corrente crítica, né, a todo tipo de concepção que separa, certo? Uma consciência ideal e a realidade externa, que separa de maneira dualista, né, o espírito e a consciência da materialidade e do corpo. Contra essa dualidade do corpo e da alma, se quisermos, né, que remonta a Descartes, no contexto filosófico, Merleau-Ponty elabora a ideia de que o corpo está elaborado, né, ou está atravessado pela consciência, a consciência está atravessada pelo corpo. E aqui emerge o seu interesse na ideia de no problema, né, da percepção. E aí ele vai formular algumas noções importantes, como a ideia de um corpo vivido, né, e de um corpo, portanto, que se situa no mundo da vida, e a ideia de pré-reflexão, a ideia de que o contato perceptivo desse corpo com o mundo já está ocorrendo numa esfera pré-reflexiva, numa esfera que não está mediada por uma consciência racional separada do mundo. Uma esfera pré-reflexiva em que a consciência já atua, mas em que estamos diante do mundo pré-reflexivamente. E é dessa forma, então, que o Merleau-Ponty vai abordar o cinema, contribuindo assim para uma teoria da percepção baseada no interesse no corpo, né? Então a fenomenologia vai ser muito recuperada nas teorias mais recentes do cinema a partir desse interesse no corpo, né? A gente tem vários autores e autoras que recuperam esse interesse num diálogo com a fenomenologia dessa época, né? E o Merleau-Ponty inclusive chega a abordar o cinema dentro desse horizonte, numa palestra, né, que se tornou um texto chamado Cinema e a Nova Psicologia, de 1945, em que ele propõe o que o Robert Stant escreve como a compreensão do cinema como gestalt temporal. A ideia aqui é chamar a atenção para o fato de que o cinema é imagem no tempo, né, é duração, é imagem em movimento no tempo, a partir de um conjunto de padrões que definem a nossa percepção do tempo. A Gestalt é o fundamento psicológico, né, enfim, uma perspectiva psicológica para entender esses padrões de tempo, né. De certa maneira, então, o Merleau-Ponty recupera um diálogo com o Rudolf Arnheim, né, estudado anteriormente e muito associado a essa ideia, a esse problema, né, da percepção e a essa ideia, a essa base, né, da psicologia da Gestalt. Ao mesmo tempo em que tudo isso está em andamento nas teorias do cinema, é importante citar, e o Robert Stant faz isso no final desse capítulo, a filmologia como campo de reflexão teórica sobre o cinema. A filmologia talvez seja um dos primeiros campos em que uma reflexão filosófica, sociológica, institucionalizada nas universidades se consolida com maior acabamento, com maior densidade. E isso ocorre com a fundação da Associação para a Pesquisa Filmológica e da Revista Internacional de Filmologia. E é nesse contexto que algumas ideias muito heterogêneas entre si, que não dá para resumir aqui certamente, são formuladas e discutidas, entre as quais podemos destacar contribuições de dois autores muito interessantes. Autores que se afastam do realismo como tendência, certo? Autores que de fato agora se situam em outro campo, que também não é o de um formalismo, que complica um pouco essa dicotomia. Um desses autores é o Etienne Souriau, um autor central de diversas discussões das teorias do cinema e da filosofia contemporânea, inclusive, né?
tem sido muito recuperado por conta da sua filosofia dos modos de existência, e que é muito importante na sua formulação de um conceito em relação ao cinema, que é o conceito de diegese. O conceito de diegese que descreve o mundo em que as ações de uma determinada narrativa encontram as suas condições de possibilidade. O mundo possível em que a narrativa se desenrola com o seu sentido. Né? O conceito de diegese, portanto, como o de um mundo em que a existência dos elementos de uma determinada narrativa está reconhecida, garantida. Esse é um conceito central dos estudos de narratologia, certo? Diegese. Por outro lado, a gente tem uma das possíveis perspectivas antropológicas sobre o cinema sendo elaborada pelo Edgar Morin, que vai acabar publicando um livro chamado Cinema ou O Homem Imaginário. Então, enfim, não dá para resumir todas essas ideias, mas é certamente muito interessante situar a filmologia nesse contexto, né, de reflexão com uma nova intensidade, novas intensidades de investimento no realismo, na questão da percepção, no contexto do pós-guerra, e perceber que o que a filmologia se esforça, em alguma medida, por fazer é dar conta, né, do fenômeno cinematográfico, inscrevendo conceitualmente, né, o estudo do cinema dentro de uma perspectiva de estudo, né, universitário, etc. Isso, então, define um campo de teorização, um campo bastante vasto, certo? Que nós estamos só pincelando em linhas gerais aqui, e um campo que vai ganhar uma certa reconfiguração, vai ganhar, né, novas características a partir do momento em que a reflexão crítica se difunde mais. E aí a herança da Cahiers du Cinéma, fundada pelo André Bazin, é central, e é nela, no contexto da Cahiers du Cinéma, que se elabora na França uma série de formulações a respeito do conceito de autoria, né? Formulações centrais para entender o que é a autoria na discussão sobre o cinema. É isso que ocorre na chamada política dos autores, né? A politique des auteurs. O autorismo, como diz o Robert Stan, né, pode ser entendido, abre aspas, como a expressão de um humanismo existencialista de inflexão fenomenológica. Fecha aspas. E nesse sentido, né, como esse humanismo existencialista de inflexão fenomenológica, o autorismo formula uma teoria que talvez seja, segundo o próprio Stan, menos uma teoria do que um foco metodológico, baseado em alguns pressupostos humanistas e existencialistas de inflexão fenomenológica. Há, no autorismo, alguns elementos importantes para a teorização posterior sobre o cinema. No autorismo como movimento, entendido aqui, né? Esse movimento que enfatiza a autoria como uma questão teórica fundamental. Em primeiro lugar, há uma confrontação do impressionismo, reflexões pouco sistemáticas que obedecem à subjetividade do observador. E, por outro lado, há uma confrontação do sociologismo, reflexões sobre o cinema que buscam tratá-lo apenas e tão somente como um reflexo de uma realidade social dada. Em vez disso, interessa ao autorismo perceber a forma cinematográfica, né? E perceber como essas elaborações formais de determinados autores, né, marcam uma perspectiva sobre o mundo desses autores. Ao fazer isso, o autorismo implica também
um dos outros efeitos importantes dessa tendência em termos teóricos é uma reabilitação de filmes e gêneros negligenciados. Uma reabilitação de filmes e gêneros que tinham permanecido durante muito tempo não reconhecidos por boa parte da reflexão teórica, como se fossem menos relevantes, como se fossem menores, né? Então, uma série de filmes do contexto hollywoodiano, sobretudo, e de um certo cinema mais comercial, vão se tornar o foco da atenção. E essa atenção sobre esses filmes se dá não a partir de um interesse nos temas, nas histórias que esses filmes contam apenas, né? Em vez disso, uma atenção ao como, ao estilo, à técnica, à forma como essas histórias são construídas. E, dessa maneira, o conceito de autoria, assim elaborado, né, desempenhou um papel fundamental, como diz Albert Stan, na legitimação acadêmica dos estudos de cinema. Afinal de contas, com a autoria no campo do cinema assim constituída, de certa maneira, se justificavam abordagens muito próximas daquelas que eram amplamente reconhecidas como abordagens básicas no campo das teorias da literatura, por exemplo, baseadas na noção de autoria, no recorte autoral. Para entender, então, como essas contribuições foram possíveis a partir da política dos autores e do autorismo como movimento, sobretudo na caída do cinema, é importante lembrar novamente do contexto da cinefilia como uma cultura, do qual fala o Antoine de Baek, no pós-guerra. Né? Um contexto marcado por um novo contato, por um contato renovado com o cinema norte-americano, discutido e visto e pensado e experimentado em revistas de cinema, cineclubes, festivais de cinema e, sobretudo, na Cinemateca Francesa. Né? E aí, nesse sentido, então, o autorismo tem a ver com a cinefilia, né? Por ser também ele, o autorismo, com o que o Robert Sands escreve como uma forma antropomórfica de amor pelo cinema. Entender o autorismo, então, nessa perspectiva geral, implica dar conta de algumas referências centrais para esse campo. Entre essas referências estão alguns precursores, como, por exemplo, Alexandre Astruc. Publica em 1948 um ensaio importantíssimo na revista L'Écran Français, a tela francesa, intitulado, o ensaio do Astruc, Nascimento de uma nova vanguarda, a câmera caneta, la caméra stylo. A noção de caméra stylo vai aparecer com muita frequência em francês nos textos. Ela não vai ser traduzida com muita frequência, porque, de certa maneira, câmera caneta, que é a tradução literal desses termos, não traz o peso que o termo original convoca, justamente na medida em que stylo é uma palavra, diferentemente de caneta, né, que remonta ao próprio conceito de estilo. Um conceito que é fundamental para entender a ideia de autoria. Né? A ideia da câmera stylo é justamente a ideia de que, assim como o estilo, né, de um autor literário se encontra no modo como ele escreve, né, o estilo de um autor cinematográfico se encontra no modo como ele usa a câmera, no modo como ele articula as imagens, como ele escreve com as imagens. Né? E é aí que está o estilo. Esse texto é um texto fundamental e precursor de um movimento que vai ganhar força na caída do cinema, sobretudo depois de alguns anos de existência da revista, com figuras associadas à Nouvelle Vague. Figuras como, por exemplo, François Truffaut, que publica em janeiro de 1954, no número 31 da Cahiers du Cinéma, um texto essencial da política dos autores, chamado Uma Certa Tendência do Cinema Francês. Nessas perspectivas,
né? O que se elabora é uma noção de autoria como força expressiva, como marca. A autoria como o que o Robertson descreve como, abre aspas, personalidade estilística e tematicamente reconhecível. Fecha aspas. E é aí, então, que se desenvolve isso que o Bazin vai chamar tardiamente em 57, um artigo sobre isso, sobre essa tendência, de política dos autores. A política dos autores marcada por um interesse na autoria, por um interesse no estilo, por um interesse na mise-en-scène dos autores cinematográficos. A mise-en-scène emerge como um conceito central da reflexão sobre a autoria. Falar em autoria aqui é falar em estilos de mise-en-scène, de colocação em cena, numa tradução literal, de encenação, numa outra modalidade de tradução possível, desde que nós entendamos que esse conceito não se reduz a isso que em português talvez a gente entenda como encenação, né? Que é a disposição espacial diante da câmera, dos corpos, objetos, etc. Isso é fundamental. Mas, para além disso, há movimento de câmera, para além disso, há montagem, né? E, de certa maneira, tudo isso está em jogo na mise-en-scène como um fundamento da autoria. Para desenvolver uma compreensão dos diferentes estilos de mise-en-scène dos autores admirados por essa geração, né, da política dos autores, a geração dos jovens turcos na caída do cinema, esse pessoal vai recorrer não apenas a textos críticos baseados no interesse nessas questões, né, mas também a entrevistas com cineastas e ao desenvolvimento de estudos aprofundados do conjunto das obras desses cineastas, sistematizando, em alguma medida, uma compreensão, né, dessas obras, como obras autorais nesse sentido. Isso está associado a uma atuação crítica, né, e, portanto, a contextos em que a autoria é também um critério valorativo. Um critério valorativo para saber se um filme é bom ou ruim, certo? Em última instância. Para saber, por exemplo, se um filme resistiu aos constrangimentos do studio system hollywoodiano, porque o seu autor foi capaz de imprimir a sua marca, a marca do seu gênio autoral com autenticidade no filme. Essa noção é uma noção baseada justamente no reconhecimento de estilos recorrentes entre diferentes obras do mesmo diretor, do mesmo cineasta, e no reconhecimento, inclusive, de obsessões temáticas, de recorrências temáticas dos mesmos cineastas. Os jovens turcos, em última instância, vão se tornar eles mesmos também cineastas, né, atravessados por esses interesses críticos, pela paixão crítica por Hollywood, e vão sustentar, assim, uma relação bastante ambivalente com o campo em que a noção de autoria tem uma centralidade crucial, que é o campo da literatura. A autoria vai, então, aparecer aqui como uma matriz virtual, uma matriz dentro da qual, né, os filmes podem ser compreendidos, em relação a qual os filmes podem ser posicionados. Alguns filmes do mesmo autor podem se aproximar mais da marca autoral que define essa matriz, outros filmes podem ser menores, podem ser menos significativos nesse sentido. É um critério valorativo, né? E aí, então, como escreve o Robert Stan, né, como produto, diz o Robert Stan, da conjunção entre cinefilia e uma veia romântica do existencialismo, o autorismo deve ser visto em parte como uma resposta a o menosprezo elitista do cinema por intelectuais do campo literário. 2. O preconceito iconofóbico contra o cinema como meio visual. 3. O debate em torno à cultura de massa que identificava o cinema como um agente de alienação política. E 4.
o tradicional anti-americanismo da elite literária francesa. Nesse sentido, continuou Robert Stan, o autorismo foi um palimpsesto de influências, sobrepostas, misturadas, né? Combinando noções românticas de expressão artística, noções formalistas modernistas de descontinuidade e fragmentação estilística e uma atração proto-pós-moderna pelas artes e gêneros mais baixos. Tudo isso marca o autorismo, sobretudo no contexto da política dos autores, né? O interesse no cinema de gênero, as artes e gêneros mais baixos, aí é que se refere a Robert Stan, né? O cinema de gênero hollywoodiano, filmes lá do B, etc. Tudo isso interessa para reconhecer a autoria, né? Ao mesmo tempo que interessa reivindicar a inovação formal, né? Numa chave modernista formalista. Ao mesmo tempo em que interessa reconhecer tanto no cinema de gênero como no modo como nele se manifesta essa inovação formal, a marca autoral de um gênio artístico, conforme uma concepção bastante romântica da ideia de arte. Essa noção de autoria, né, acaba se difundindo por todo um campo ampliado de reflexão sobre o cinema, né? O Robert Stan foca na reverberação disso nos Estados Unidos, mas a gente poderia também tratar disso no contexto brasileiro. Como sempre não dá tempo, eu vou citar uma obra que faz isso, que é a obra do Jean-Claude Bernardet, chamada O Autor no Cinema. É um livro recentemente relançado e que é muito interessante justamente por tratar do modo como se elabora a politique des auteurs, a política dos autores na cahier do cinema, mas também por tratar, né, o livro O Autor no Cinema, do Jean-Claude Bernardet, do modo como no Brasil, na crítica cinematográfica e no cinema brasileiro, se inscrevem esses movimentos teóricos associados ao conceito de autoria, né? Na obra, por exemplo, crítica de um Walter Hugo Cury, entre outras figuras, né? Então, o Jean-Claude Bernardet tem um estudo bastante detalhado disso no contexto brasileiro. O Robert Stan convoca o contexto dos Estados Unidos, no qual, por um lado, nós temos uma reivindicação dessa noção mais romântica associada ao conceito de autoria, noção mais romântica de arte, né? Dentro do trabalho dos vanguardistas, né, norte-americanos, como, por exemplo, a Maya Deren ou Stan Brakhage, né, que elaboram mesmo, né, essa ideia romântica de arte, sobretudo nos seus escritos, né, o cinema como uma arte da visão individual, singular, né, como uma arte visionária nesse sentido, né. Mas, por outro lado, além dessa vertente possível vanguardista, há uma vertente também ela baseada na crítica, né, e na teoria do cinema, e não tanto na prática cinematográfica, que encontra dois nomes como nomes chaves de um debate na década de 60 nos Estados Unidos. Por um lado, Andrew Sarris, uma figura associada, né, ao autorismo como movimento nos Estados Unidos, e que vai definir justamente o estilo como uma expressão criativa da forma como pensa e sente o diretor de um filme. E ele vai formular essas ideias justamente traduzindo, de certa maneira, né, o autorismo da política dos autores para os Estados Unidos, num texto chamado Notas sobre a Teoria do Autor, em 1962, publicado na revista Film Culture. E é muito interessante, porque aí o título já converte a ideia de autoria numa teoria, ao mesmo tempo que convoca o termo francês, auteur theory, né? Auteur é o termo francês, não é um termo do inglês. Não é author, né? É auteur theory. Essa teoria do auteur, a gente poderia, né, traduzir sem traduzir o termo auteur, para marcar justamente essa relação com a matriz francesa desse pensamento. E é aí, então, que o Andrew Sarris vai formular 3 critérios para pensar a autoria: a competência técnica,
a personalidade reconhecível, o sentido interno que emerge da tensão entre a personalidade e o material. Esses 3 critérios é que definiriam uma autoria no campo do cinema. E é em relação a isso que a Pauline Kael entra nesse debate, né, confrontando, sobretudo em Círculos e Quadrados, um texto dela de 1963, essa visão do Andrew Serres, né, confrontando esse modo de definir a autoria e essa ênfase, né, nas possibilidades de uma compreensão da autoria fechada nesses termos, né, como uma base valorativa para a crítica. A Kael vai reivindicar que a valoração dos filmes deve se dar não por meio desses critérios de autoria, mas por meio de qualidades formais e elementos intrínsecos aos filmes. Então os dois têm uma base comum, essa perspectiva valorativa, discordando no modo como compreendem essa dimensão da autoria e no valor que atribuem a ela. Né? A Pauline Kael não recusa o conceito de autoria, mas recusa que ele seja a base da perspectiva valorativa. Com isso, né, nós chegamos ao fim de um primeiro movimento, né, dentro dessa discussão, no qual esse campo euro-ocidental de teorização sobre o cinema nas décadas de 40 a 60, né, se situa. Né? Esse campo que envolve, portanto, né, as perspectivas realistas, confrontando o formalismo com uma outra visão da essência do cinema, mas novamente sustentando uma concepção essencialista e normativa de cinema. E esse campo que vai desdobrar essa discussão normativa nos termos de uma perspectiva sobre a autoria, né? Tanto na França com a política dos autores, como nos Estados Unidos com a auteur theory e os seus desdobramentos no debate crítico.